Vamos para a palavra do Senhor nessa noite, queridos. Oh, Jesus. De manhã tivemos uma EBD muito forte. Muito forte. Eu diria fundamental. Para sabermos o mecanismo, né, do pecado da nossa alma e podemos também ter meios de vencer. Então, aqueles que não puderem estar de manhã, procura ouvir em casa durante a semana a ministração 4 sobre a inclinação da carne e a tentação, o mecanismo da tentação. Você precisa ouvir essa palavra. Não é só uma exortação, é um estudo. Levou 2 horas de ministração, 2 horas e 5 minutos. Então, por favor, ovelhas desse pastoreio, não fique sem ser ministrado pela palavra do Senhor, amém? Então, abra sua Bíblia agora em primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler alguns trechos dessa passagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do verso 1 em diante. Eu segmentei o sermão em partes, propositalmente, conforme Deus foi me dando. E nós vamos ler pequenos trechos, não todos os versículos. Eu vou pulando na medida do que for necessário, para que não fique extenso demais. Mas esses versículos que o pastor selecionou vão dar o entendimento necessário para o que estava acontecendo naquela época e vai ser o recado para nós nessa noite. Quantos acharam primeiro livro de Samuel? Capítulo 15. Vamos falar de Saul. Vamos falar de Saul. Vamos falar de desobediência que traz consequências. Toda desobediência traz consequências. Por que nós precisamos ouvir isso? Aprendemos com os erros dos outros. Nós aprendemos com os erros que estão descritos na Bíblia para não cometermos o mesmo erro. Então, para nós é saudável, é profilaxia, é proteção da nossa alma. Amém, povo santo? Abriu aí, 1 Samuel 15, do verso 1 até o verso 3, para começar a primeira parte do sermão. E a primeira parte do sermão, eu dei o título, A Ordem de Deus. Os primeiros 3 versos. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Agora preste atenção, verso 3, é a ordem de Deus para Saul, entregue pelo ministério do profeta Samuel. Qual é a ordem explícita, direta? Vamos lá, verso 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Oh, Jesus! Palavra difícil, né, queridos? É até, como é que eu vou dizer, indefensável. Porque literalmente Deus mandou matar tudo. E ninguém pode dizer, não é isso. É problema de interpretação, de tradução, não é. Contexto de guerra, Deus sabe porque tem que eliminar Amaleque e seu povo, e até os animais, e até as crianças. A ordem era essa: vai e fere e destrói totalmente a tudo que tiver. Tudo. Destrói tudo.
Todo mundo pegou a ordem de Deus? Agora vamos ver, segunda parte, a ação de Saul. Verso 7, igreja, é o mesmo texto, nós vamos ficar basicamente hoje só nesse texto. 1 Samuel, capítulo 15, verso 7. Qual foi a ação de Saul? Rei de Israel, primeiro rei de Israel, vamos lá? Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Agora vamos ler o verso 8. O que aconteceu aí, irmãos? Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag. E pouparam só Agag não, pouparam mais o quê? E o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os... Olha quanta coisa eles pouparam. E o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Vamos lá, vamos começar a aplicar na nossa vida. A palavra do Senhor diz que a ordem era destruir tudo. Tudo. Quando Saul vai executar a ordem, o rei Saul, primeiro rei de Israel, foi escolha popular. Tinham rejeitado o próprio Deus como rei e pediram um rei como os demais povos tinham na época. Um homem que fosse rei. Então foi na base da democracia quase. Só não foi democracia porque Deus direcionou e caiu sobre Saul. Mas Saul tinha um grande defeito. Ele ouvia a voz do Senhor, ele ouvia a ordem do Senhor, mas ele editava. É um termo muito moderno esse, né? Editar. É quando você pega um texto grande e você tira umas partes. Corta aqui, adapta ali, muda acolá. Isso é editar a ordem. Ele ouviu a ordem que era para matar tudo, destruir tudo, e nada lhes poupe. Não era para poupar nada. Como ele agiu? Vamos lá, vamos começar pelo verso 9 novamente. Olha para o verso 9. Vamos ver se está batendo a ordem de Deus com a ação do rei Saul. Vamos lá? Verso 9. E Saul e o povo pouparam. Era para poupar alguma coisa? Nada. Zero. Pouparam. Agag, o rei amalequita, né? E o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. Esse melhor que havia aí não é especificado. Provavelmente, armaduras, qualquer outro tesouro que havia de melhor em Amaleque. Os amalequitas. Escolheram o melhor que havia. O que acontece, queridos? O recado que Deus quer que eu passe para você nessa noite é o seguinte: Deus sabe o que está fazendo. Deus não é um Deus que não tem controle de tudo. Quando Deus resolve dar uma ordem ao seu povo, ou a você individualmente, ou ao líder da igreja, essa ordem ela é detalhada. E normalmente ela é exequível, ou seja, você pode executá-la. Deus não daria nada a nós como ordem que não pudesse ser executada. Quantos creem assim? Eu completei agora, em agosto, 34 anos de evangelho. Você fala que tinha 33 anos de evangelho, agora tem 34. Exatamente em agosto. Nos últimos 34 anos andando com Deus, de tudo que eu li, do primeiro dia convertido até o dia de hoje, são 34 anos estudando a palavra de Deus,
Todo o perfil do nosso Deus na Bíblia é um só. Deus é soberano, é um rei, um monarca, e ele ordena, e ele quer que a sua ordem seja executada. Amém? O nosso Deus não pode ser feito à sua imagem. Você não pode traduzir o Deus da Bíblia àquilo que você pensa. Porque senão você reduz o seu Deus ao seu gosto. Acaba que Deus é do tamanho do que você acha. E não pode ser assim. As pessoas adaptam Deus para a sua própria concepção. Esse Deus que está na Bíblia assusta. Ele manda matar todo mundo. Aí talvez alguém mais piedoso do que Deus. Não, o meu Deus é mais amor, é mais bondade, é mais longânimo, é mais isso. Você não pode mudar o que Deus é. Deus é imutável. Deus não tem sombra de variação. Isso é dito no Novo Testamento. Não é no Antigo, não. Deus é o mesmo sempre. E não muda. Quantos podem dizer amém? O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um só. E ele é um, e age de uma maneira só, e ele não muda. Ele não se adapta. Ele não se deforma para agradar o ser humano. Ele é Deus. Amém? É esse o Deus que você segue, irmãos? É esse o Deus que eu sigo. Eu procuro compreendê-lo à luz das Escrituras. Nessa ocasião, Deus deu uma ordem direta, objetiva, para que houvesse uma vitória direta. Mas Saul não era muito afeito a detalhes. Saul pegou a ordem de maneira grosseira, não é? O que ele ouviu e entendeu, e na hora de executar o que o Senhor mandou ele fazer, ele editou a ordenança de Deus. Eu acho que é isso, mais aquilo outro. Não tinha que achar. Tinha que ter inclinado os ouvidos e recebido a ordem e obedecido. Não tinha que ponderar. Não tinha que arrazoar com Deus. Não tinha que adaptar. Tinha que, então, somente obedecer. E obedecer de maneira cabal, total, plena. O que isso me ensina? Me ensina muita coisa. Eu falei que estou há 34 anos com Deus. E eu busco em mim, na minha vida, ouvir o que Deus quer e obedecer. Não do meu jeito, não como eu gostaria, não como eu penso, mas como Deus diz. Se me dá uma ordem, eu quero obedecer. Quantos dizem amém? Já estou aplicando o contexto. Nós vamos ver outras partes dessa história. Mas primeiro, Deus, quando ordena, Ele quer cumprimento cabal da sua ordem. Amém? Deus não negocia isso. Deus não negocia. Quem negocia somos nós. Quem adapta somos nós. Quem adultera o mandado de Deus muitas vezes somos nós. É o que fez Saul. Quando Saul, ao invés de fazer exatamente o que Deus mandou, Saul resolve fazer parcialmente o que Deus mandou, e o resto ele fez da cabeça dele, adaptando a ordem, poupando o rei de Amaleque, poupando os animais. Ele fez da cabeça dele. Existe um contexto interno aqui, que eu não vou ler agora com vocês. Ele vai dizer depois que era por causa do povo, dos guerreiros que ele levou para vencer Amaleque. Ele queria agradar o povo, ficar bem na fita com o povo. Sabe como o político faz, irmão? Principalmente em época de campanha eleitoral, né? Antes de ser eleito, o político não vira o melhor homem do mundo? Beija a criancinha, dá dinheiro, faz um monte de coisa boa. Quando Saul foi à guerra com seus homens de Israel, ele se preocupou não com o que Deus mandou ele fazer, mas ele se preocupou em não desagradar seus homens.
Aí ele pensou politicamente. Eu vou deixar eles ficarem com uma parte daquilo que foi, não é, conquistado. Ele pensou em ficar bem politicamente sobre Israel, ignorando que o fato dele estar ali, na direção daquele povo, era da vontade soberana de Deus. Não dependia do apelo popular, dependia de Deus. Ao olhar para o homem e pensar que o homem que estava segurando ele no cargo, ele cometeu um grave erro. Desprezou Deus. Quem segurava ele no cargo era Deus. Olha o desfecho, qual é a reação de Deus? Verso 10. 1 Samuel 15, 10. Nós vimos a ordem de Deus. Nós vimos o cumprimento parcial de Saul. O cumprimento adaptado de Saul. Ele passou muita gente no fio da espada. A maioria ele matou. A maioria, não todos. Cumprimento parcial. Qual foi a reação de Deus? Verso 10. 1 Samuel 15, 10. Quantos acharam? Amém? Acompanhe a leitura então. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Qual é a reação imediata de Deus à desobediência de Saul? Pesar. A palavra arrepender-se aí não é arrependo, é só em português. No original hebraico significa sentir o pesar, sentir o peso no coração, tristeza. Pensa, queridos, vocês são pais e mães. Quando vocês dão uma ordem objetiva para os seus filhos, objetiva, faça isso. E o seu filho desobedece descaradamente. Como é que fica o seu coração? Qual é o sentimento? Decepção, tristeza, raiva, vontade de punir. Você deu uma ordem objetiva, faça isso. Nada complicado, nada que não pudesse ser feito. E na hora da execução, seu filho não fez. Deixou a desejar. Como fica o teu coração? Deus teve pesar no coração. Lhe doeu o fato de ter deixado esse homem à frente do seu povo, como rei. Aqui está a reação de Deus. Porquanto, segue para o texto aí. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Amém, povo santo? Deus quer a execução plena do que ele disse, não parcial. Aí o texto segue dizendo: então Samuel, como é que ficou o profeta quando Deus falou isso para ele? Se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Quando o profeta é o intermediário, o profeta Samuel, a palavra de Deus diz que o profeta Samuel tinha dó de Saul, tinha pena de Saul. Depois que Saul é reprovado, Deus vai falar com o profeta: até quando você terá dó de Saul? Havendo eu rejeitado. Até quando? Deus está cobrando uma posição do profeta. Quando o profeta viu que a má ação de Saul lhe traria o prejuízo de perder a realeza, o profeta tentou ainda clamar a Deus, interceder, sensibilizar o coração de Deus para mudar o quadro. E ficou a noite toda. O profeta Samuel tinha algum sentimento pela vida do rei Saul. E o texto diz que clamou a noite toda ao Senhor. Verso 12, igreja. Ele passou a noite tentando amenizar Deus. Verso 12 diz assim: madrugou, começou a madrugada, Samuel para encontrar Saul. E a Saul pela manhã. Então, Deus deu a sentença à noite, logo cedo de manhã, o profeta tinha que entregar a sentença para Saul, que Deus já tinha entregue para
para Samuel. E anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando a volta, passou a descer a Gilgal. O momento mais difícil para Samuel era entregar esse recado para Saul. Tu está fora. Deus não gostou do que você fez, sua desobediência, e você vai ser tirado da realeza. Isso era difícil para o velhinho Samuel, nessa ocasião, bem velho já. Mas ele tinha que entregar, era profeta. Profeta não tem escolha. Profeta tem que entregar o que diz o Senhor. Não pode ficar com pena, não pode diminuir a sentença, não pode editar as palavras para parecer mais acessível. Tem que entregar tal e qual Deus falou. Exatamente o que Deus falou. Vamos agora para a entrega do recado. Vamos ver como é que vai reagir Saul. 1 Samuel 15, verso 13. Agora está na hora de Saul encarar as consequências da sua desobediência. 1 Samuel 15, 13. O que eu acho mais interessante dessa passagem, nesse episódio trágico, é que Saul vai tentar se justificar. Sempre há na nossa natureza, né? Nós estamos estudando aí pela manhã, na EBD, a natureza caída do homem, e o homem sempre tenta se justificar. Eu não fiz isso por causa disso. Eu não te obedeci, Deus, por causa disso outro. A gente sempre esperneia na frente de Deus. Não, Senhor. É por causa daquilo, é por causa daquilo. Tenta justificar o erro, a desobediência. 1 Samuel 15, 13. Bote seus olhos no texto, irmão, para a gente completar esse quadro. Vamos lá? Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Olha bem, na cabeça de Saul, ele fez o que Deus mandou. Executei as palavras do Senhor. Ele executou, irmãos? Não. Mas na cabeça dele, ele estava convencido que fez o certo? Sim. Na cabeça dele, ele cumpriu a vontade de Deus. Porque ele acha que Deus aceita meia vontade, 1/4 da vontade, 2/3 da vontade. Diga assim: Deus quer obediência completa. Amém? Nem 1/3, nem 2/3, nem 1/4, nem 25%, nem 80%. Ele quer 100%. Sem desconto, sem enrolação. Vão aprendendo com Deus, com a palavra de Deus. Eu executei as palavras do Senhor, disse ele no verso 13. Na cabeça dele estava bom. Verso 14, igreja, vamos lá? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Samuel tinha dito com todas as letras para ele: mata os animais, mata as ovelhas, mata os bois. Na hora que ele fala que fez a vontade de Deus, aí de fundo teve assim: mé, mé, mu. Como é que eu estou ouvindo boi? Como é que eu estou ouvindo ovelha balindo? Você fez a vontade de Deus, eu estou ouvindo isso tudo? Da onde vem? É sério, né, queridos? Olha para o texto. Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Olha a resposta de Saul, pego ali, né, no flagrante delito. De Amaleque os trouxeram. Porque, olha só, ele não diz que foi ele que ordenou ou consentiu. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois.
Agora, olha só a justificativa. Para os sacrificar ao Senhor teu Deus, não é nem meu Deus, é teu Deus. O povo vai fazer uma coisa boa com a desobediência. Vai pegar o gado e vai matar para o Senhor, em sacrifício. Isso aqui me lembra muito, né, infelizmente, o nosso presidente da República, que além de ser presidente da República, é líder do partido. Lembram os outros mandatos? Que ele não sabia de nada que acontecia? A maior roubalheira da história, o maior rombo, desvio bilionário de dinheiro, respingou nos Estados Unidos, respingou em um monte de países, um escândalo internacional. E quando questionado, ele dizia o quê? Não sei de nada. Não sei quem fez isso. Pode um líder não saber o que o liderado faz, irmão? Dá para ser? Você comanda, você lidera, você... Até acontece às vezes, né? Do liderado esconder alguma coisa. Mas nesse nível de corrupção não dava. Resposta de Saul: foi o povo. O povo é que desobedeceu, não fui eu não. O texto é muito forte, irmãos. E aí ele diz que era para sacrificar para o Senhor teu Deus. O resto, porém, nós destruímos totalmente. Olha, nós matamos tudo, menos essa parte que era para agradar o povo. Nós fizemos tudo, menos a sua vontade plena. Já vou começar a aplicar na sua vida, na minha vida. Quando você ouve uma orientação de Deus, uma ordem do Senhor para o teu coração, você executa como? É para cada um pensar, não é para responder em voz alta. Autoanálise agora, irmãos. Quando você ouve uma direção de Deus, uma ordem, algo que você sabe que Deus quer, desta e desta e desta forma. Como é que você executa essa ordem de Deus? Desta e desta forma, ou você executa somente desta forma? Somente parcialmente essa forma. Estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga comigo, não podemos adaptar as ordens de Deus. Não podemos. Quando você faz parcialmente, para Deus é reprovação total. Não adianta. Mas eu fiz isso de bom. Não adianta, porque Deus queria que você fizesse a sua plena vontade. Se você adapta, se você distorce, se você edita essa ordem de Deus para fazer do seu jeito, não serve para Deus, ele não recebe. Rejeitou total. Isso me lembra, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A palavra de Deus diz assim: se você vai diante do altar e vai levar uma oferta, Jesus falou isso, né? E lembra-se que tem uma pendência com seu irmão. A palavra do Senhor é clara: deixa a oferta de lado, vai, reconcilia-te com teu irmão. Depois que executou essa vontade de Deus, volta, pega a oferta e então você pode entregar a oferta. A ordem é essa, não tem como adaptar isso. O Verbo vivo, o nosso Rei Jesus, falou isso. É a maneira divina. Não, eu vou entregar a oferta a si mesmo, mesmo que não tenha executado o que o Senhor mandou. Está rejeitado essa oferta, não interessa quanto seja. Pode ser 1 milhão, você pode trazer uma valise de dólares aqui. Essa oferta para Deus não tem valor nenhum. Porque não cumpriu à risca o que o Senhor mandou fazer. Amém, povo santo? Deus não recebe nada em litígio, nada. Deus não recebe absolutamente nada se a pessoa estiver em litígio. Ou, como diz o texto, se não perdoar de coração seu irmão. Ainda fala o detalhe, de coração.
Ah, mas eu fiz essa obra, eu preguei, eu evangelizei, eu curei, eu fiz um monte de coisa. Está quebrando a ordem de Deus, está executando parcialmente porque você quer, tuas obras não têm valor. Quantos entenderam? Estou falando a mais absoluta verdade bíblica. Não estou editando e não estou distorcendo, nem aumentando, é exatamente assim. Ou a gente para ler a palavra, entende a vontade de Deus e a executa plenamente, ou o parcial não serve. O adaptado não serve, a nossa adaptação humana não serve. Tem muita gente que adapta a vontade de Deus, faz do seu jeito. Isso não presta, querido. Só a vontade de Deus explícita, clara, objetiva. Quando você cumpre o protocolo divino, tudo que está escrito ali, Deus se agrada e Deus há de abençoar. Amém, povo santo? Em nome de Jesus, começa a pensar naquilo que você tem feito parcialmente para Deus. Parcialmente, adaptadamente, ao teu gosto, ao teu bel prazer, do tamanho e da intensidade que você quer, e não daquilo que Deus quer. É sério isso, não é sério? Nós clamamos tantos milagres, queridos. Nós queremos curas extraordinárias. Nós queremos que câncer desapareça. Querer, nós queremos. Deus é misericordioso e atua, muitas vezes por misericórdia, não por mérito de ninguém. Mas Deus não vai mudar. A regra do jogo é dele, é do jeito que ele falou e está acabado. Quer agradar o coração do Pai? Nós adoramos ao Pai aqui com toda a força. Quer agradar o coração do Pai? Obedece o que Ele está mandando. Não adianta só cantar. Tem que obedecer. Ele deu justificativa. E nós damos inúmeras justificativas para servir a Deus do nosso jeito, da maneira que achamos, da quantidade que queremos, da maneira que nós pensamos. Isso não é aceitável ao Senhor. Quais foram as consequências? Último bloco. 1 Samuel, capítulo 15, do verso 19 em diante. Avance seus olhos aí. Nós tínhamos lido até o verso 15. 1 Samuel 15, 15. Agora avança para o desfecho. Vai vir as consequências. 1 Samuel 15, 19. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que fez isso? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Ele continua insistindo que fez. É incrível a natureza humana, quando é confrontada por Deus. Se esperneia, insiste em se defender. Nunca se rende. Eu errei. Sabe por que Davi era homem segundo o coração de Deus, igreja? Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Mas Davi, pastor, ele adulterou e mandou matar o marido da mulher. Tem gente que só olha para esse lado. Nós não somos igual, não erramos para caramba também. Agora olha só. O que torna Davi um homem segundo o coração de Deus? Porque na hora que Deus o repreende, ele não faz igual o Saul que está aí se defendendo. Está insistindo que fez a vontade de Deus. Davi realmente se quebrantava e aceitava que tinha errado. Errei, pequei, tão somente pequei contra ti. Davi, assim que entendeu que tinha feito errado, se quebrantou e pediu misericórdia a Deus. Olha o contraste. Saul está sendo confrontado com Deus Todo-Poderoso, usando Samuel. E ele continua insistindo: mas eu fiz a vontade de Deus.
Ele insiste que ele está certo. Quando Deus diz, você está errado, você pecou. Não retruca, não contenda com Deus. Que homem pode contender com Deus? A palavra de Deus diz que nós somos caco entre os cacos. Está falando de caco de barro. Vaso de barro, nós somos vaso de barro. Como é que pode contender com o Criador? Não tem como. Aceita que dói menos. Aceita logo a repreensão e muda, que dói menos. Não busca no seu coração continuar errando e justificando. Quero ver se você pode dar amém o que eu acabei de falar. Não busca no seu coração fazer do seu jeito errado e dizer que está fazendo certo. Nunca vai ser aceito por Deus isso. Certo é certo, errado é errado. Parece filosofia de botequim, né? De placa de caminhão. Mas o certo é o certo e o errado é o errado. E nada vai mudar isso, queridos. Se você identifica no seu comportamento com Deus, na sua relação com Deus, no seu servir ao Senhor, que você faz do seu jeito, não insista. Faz do jeito de Deus. Não lute contra a verdade. Se quebrante, diga, Senhor, verdadeiramente, até aqui eu tenho feito do meu jeito, mas eu não quero mais. Eu entendi, finalmente eu entendi, que eu estou na contramão da sua vontade. E eu preciso muito de Deus. Quantos aqui precisam de Deus? Quantos aqui dependem de Deus para viver? Eu dependo de Deus para viver. Para viver, irmãos. Na terça-feira última, tivemos reunião de liderança, lá na casa do irmão Anderson Barroso e irmã Luciana, e do irmão Pedro também, a casa também é dele, vai ficar de herança. Foi uma reunião com a liderança, e a palavra foi sobre não ocultar pecados. Ah, pastor, o senhor trouxe uma palavra para a liderança para não ocultar pecados? Trouxe, foi o que Deus mandou. Eu tenho que obedecer. E foi muito interessante, porque nós ficamos analisando, né, como é que Deus trata conosco, e eu coloquei situações para a liderança que eu vivo, quando eu erro. E eu falei para eles, eu glorifico ao meu Deus, que não me deixa ficar errado por muito tempo. É fato, queridos. Se eu erro, eu prefiro que Deus me corrija logo, bem rápido. Sabe por quê? Porque se eu não for corrigido logo, daqui a pouco aquele erro que eu cometi, para mim vai ser justificável. E eu vou dizer, eu estou certo, quando na verdade estou errado. O nosso coração endurece. A palavra de Deus diz, enganoso é o coração humano, corrupto, desesperadamente corrupto. Nos engana. Daqui a pouco, se Deus não me corrigir, eu vou continuar errando e achando que Deus está aceitando. Não, Deus, não permita que seja assim na minha vida. Quando eu errar, me repreenda. E eu quero receber repreensão de Deus. Que é para me consertar, que é para eu me salvar. Eu prefiro me salvar do que está certo, irmãos. Com os meus conceitos. E eu falei com os irmãos, Deus sempre me repreende. Graças a Deus pelo meu pai, que não cria um indolente. Ele cria um filho sensível. Então, queridos, em nome de Jesus, aprenda com esse texto. Não adapte a vontade de Deus para a sua vida. Faça, cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida? Cumpra. Não modifique, não adapte, não faça do seu jeito, que isso não vai ser aceito por Deus. E como eu disse, nós dependemos muito de Deus. Fico olhando essa geração de crianças doentes. Queridos, na minha infância, tinha criança doente, sempre teve. Não é? Na minha infância. Mas a gente ouvia falar de uma doença grave numa criança, era uma coisa super rara. Era bem mais raro uma criança com uma enfermidade grave
ou que viesse a óbito por uma enfermidade muito grave. Eu não me lembro, na minha infância, crianças terem câncer. Morria de bronquite alérgica, morria de pneumonia, mas câncer. Agora, volta e meia, nós temos que orar por um monte de criança com câncer. Com câncer no cérebro. Meu Deus, criança com câncer no cérebro. Câncer nos ossos, câncer no fígado. Não era, pelo menos, talvez seja a minha percepção de mundo, que era muito pequena e eu não percebia. Mas quantos estão comigo aqui, entendendo que aumentou a situação? Queridos, nunca vi tanta criança doente. Agora tem TDAH, tem autismo, é uma epidemia de criança autista. Da onde saiu isso? Quando tinha uma criança autista, era raríssimo se conhecer uma. Raríssimo. Agora está ficando raro a família que não tem um caso de criança autista. Está deteriorando, percebam. Percebam que está deteriorando, está piorando a situação do ser humano. Crianças com mais variadas enfermidades. Jovens morrendo com 18 anos, 15 de enfermidade de ataque cardíaco. Da onde saiu isso, queridos? Olha o mundo que nós estamos vivendo. À beira do caos, caos político, econômico. À beira de uma terceira guerra mundial. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. O pastor Manuel aqui salientou, o mundo está caótico. Vai reverberar em nós a política do presidente atual, não quero ficar falando mal dele, mas a política dele é contrária, historicamente, a tudo que o Brasil já viveu. O Brasil, desde a promulgação do Estado de Israel, em 1948, o Brasil era a favor. Agora o Brasil, desse governo, se uniu ao Irã e se posicionou junto com a África do Sul para declarar que Israel é um país genocida, que está matando gente discriminadamente. Politicamente, o Brasil está contra Israel. Politicamente. Da parte do governo, não da parte do povo. Querido, o que isso vai acarretar para o nosso país? Deus está vendo, Deus está controlando tudo. Olha o que está acontecendo, queridos. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. É tempo de vivermos a palavra como ela é. E agradarmos ao Senhor na inteireza do que Deus tem revelado. E não é falta de revelação. Porque pela graça do Senhor nós temos recebido muito entendimento. Mas é muito entendimento. Não é pouco, não. É muito entendimento. E na proporção do que Deus dá, Deus cobra. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Queridos, em nome de Jesus, estou falando para bem da vossa alma, para bem das nossas almas. Faça a vontade de Deus. Procura na sua mente, no seu coração, em que área você não quer fazer a vontade de Deus, que você sabe que tem que ser feita. Cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Ele sonda os nossos corações. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Como eu gostaria de estar pregando outra coisa aqui, irmãos. Eu não escolho isso para pregar, não. É o que Deus coloca no meu coração para entregar à igreja. Alguém aqui precisa se converter da sua posição. Alguém aqui precisa se converter. Alguém ou alguns. Mudar o comportamento. Amém? As consequências foram graves. Vamos ler o texto aí, para terminar a palavra. 1 Samuel 15, 19. Ele continuou retrucando com Deus, né? Por que, pois, não atendeste a voz do Senhor? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois, melhor do que o designado,
o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor. O povo vai converter isso em religião para o Senhor, em oferta para o Senhor, teu Deus, em Gigal. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Vamos ler agora esse trecho aí, irmãos. É a frase mais forte de todo esse contexto. Vamos lá? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou parafrasear esse texto. Vou ler da seguinte forma: eis que obedecer é melhor do que prestar culto, e o atender melhor do que dar oferta. É o mesmo sentido. Deus não quer culto, Deus quer obediência, mais do que culto. Deus não quer oferta, Deus quer obediência, mais do que oferta. Quantos entenderam? Não adianta culto sem obediência, não adianta oferta sem obediência. Obedecer deveria ser assim, a base da confissão de fé do cristão. Né? O alfabeto do crente devia ser A, O, B, D, C. Em vez de ser A, B, C, devia ser A, O, B, D, C. Entendeu o alfabeto do crente que é diferente? Obedecer é básico, queridos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nada que você der ao Senhor, fazendo o contrário do que Ele está pedindo, vai ser aceito. E atender melhor do que gordura de carneiro, de qualquer oferta que você entregar. Porque, olha o finalzinho desse texto, verso 23, igreja. Porque a rebelião é com pecado de feitiçaria. Olha como é que Deus vê rebelde, filho rebelde, feiticeiro. Feiticeiro da macumba, da umbanda, da quimbanda, feiticeiro da magia negra. Para Deus é a mesma coisa. Filho rebelde é para mim um feiticeiro. É claro que está escrito aí, irmãos. Rebelião é com o pecado da feitiçaria, igualzinho. Tem o mesmo peso para Deus. E a obstinação, o coração obstinado, é como a idolatria, outra coisa que Deus abomina. E cultos a ídolos do lar. Então, o filho de Deus quer fazer a vontade de Deus, mas está em desobediência, é feiticeiro e idólatra. É como? Para Deus é a mesma coisa. Deus está se agradando desse filho? Se considera ele um feiticeiro, é igualzinho feiticeiro, igualzinho idólatra. E aí vem a sentença final para Saul. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Diga assim: a desobediência, a rebelião, tira do reino. É fato. Perdeu a realeza aí, irmãos. Aí ele perdeu a realeza. No contexto imediato, posterior, ele vai se desesperar. O rei Saul vai se desesperar. Samuel vai sair da frente de Saul. Acabou a conversa. Você perdeu a realeza. Deus vai levantar alguém melhor do que você para ser rei de Israel. Davi. É a substituição de reino aqui. Quando Samuel vai saindo, Saul, desesperado, o rei Saul, agarra na capa na bola da capa dele. E quando ele puxa, rasgou a capa de Samuel. Quando ele faz isso, e a capa de Samuel rasga um pedaço, Samuel profeticamente diz: rasgado está de ti o teu reino. Perdeu. Esse ato que você fez na minha roupa,
Simbolicamente, como Deus está fazendo contigo, ó. Rasgou você do reino. Tirou, excluiu. Sério, né, irmãos? Muito sério. Rasgado está de ti o reino. Queria que você parasse para pensar um pouquinho, igreja. Se você tem feito a vontade do Senhor como Ele está mandando, como Ele te instrui na palavra, como você entende a Bíblia. Desobediência é muito sério, queridos. É como pecado de feitiçaria e como pecado de idolatria. Abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 6 agora. Vamos para um texto que não está nesse contexto. Lucas 6, 46. Isso é Deus, o Deus que não muda, tratando com a desobediência do rei Saul. Agora vamos para o Novo Testamento. Lucas 6, verso 46. Quantos já conseguiram achar? Lucas 6, 46. Somente esse versículo, vamos lá? Jesus falou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Adianta chamar Jesus de Senhor? Oh, meu Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei, meu dono, mas não faz o que Ele está mandando? Adianta alguma coisa? Tem que fazer a vontade do Senhor, igreja. Tem que aprender a ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Nunca ouvir e adaptar. Diga comigo assim: obediência parcial é desobediência disfarçada. É. Quando você obedece mais ou menos, parcialmente, na verdade você está desobedecendo. Só que você está dizendo: eu estou fazendo, está igual Saul. Mas eu estou fazendo. Tá não. Está desobedecendo com jeitinho brasileiro. Não diz que o Brasil tem essa manha de burlar as normas, de burlar as leis? Não faça isso em nome de Jesus. Toda obediência parcial, na verdade, é desobediência. Porque se fosse obediência total, você cumpriria tudo que Deus está mandando. E não a parte. Amém, povo santo? Em nome de Jesus, tudo isso é para que nós nos salvemos. Não estamos falando nada aqui para um ou para outro endereço. Não tem endereço a palavra para todos nós. Fica de pé nessa hora, por favor. Acabou. Quer mais? Tem mais. O povo já entendeu. Todo mundo entendeu aqui a mensagem? Entenderam com os ouvidos? Entenderam com a alma? Agora, olha para dentro de si. Em que área Deus vê você em desobediência? Em que situação objetiva que você sabe qual é o protocolo de Deus, você sabe como Deus quer que você faça, mas você está fazendo do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Para pensar, por favor. Não adianta só ouvir essa mensagem. Tem que haver mudança. Uma vez a palavra lançada, eu estou aqui na figura semelhante à de Samuel. Coloquei a palavra para vocês. Uma vez que a palavra é lançada, ela não volta vazia para o seu possuidor, que é Deus. Ela vai fazer aquilo para o qual apraz a Deus. Então, queridos, enquanto estamos desapercebidos, enquanto estamos levando a nossa vida de qualquer jeito, e não somos assim despertados dessa indolência, Deus vai tendo paciência. Mas numa hora que Deus te coloca a palavra bem clara para você entender,
aí já não é mais questão de você estar desapercebido. É uma hora de tomar uma decisão. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Procure em você qual área da sua vida você não está servindo a Deus da maneira que Deus quer. E muda isso em nome de Jesus. Eu realmente, querido, sabe um ditado popular? Eu estou quase vivendo isso. Estou quase. Escandalizar vocês. Não tem um ditado popular que diz assim? Deixei de ser branco para ser franco? Eu sou mulato claro. Não sou branco. Eu estou quase vivendo isso na plenitude. Não só com vocês, as ovelhas que eu guio, mas com todo mundo. Eu quero falar para ela, querido, esse caminho que você está andando aí está errado. Essa sua ausência da igreja está errada. Esse pouco serviço que você dá para Deus está errado. Essa postura de cristão que você adotou está errada. Não quero mais ficar com meias palavras. A gente tenta, né? Pastor, tem que exortar com amor. Amor é salvar a criatura do caminho errado que ela está. Eu estou para fazer agora um mover na igreja de resgate das ovelhas que se perderam. Vamos atrás delas em nome de Jesus. Mas, queridos, eu não tenho meias palavras para dizer. Está desigrejado, está fora da casa do Senhor, volta. Simples assim. Não tem que florear muito. Está andando do seu jeito aí, acha que está andando com Deus? Não está. Se converte, muda. Faz a vontade de Deus. Não tem mais tempo. Vai chegar um tempo que não teremos mais tempo. Esse tempo está muito próximo. Você não faz ideia. Na China, agora, onde o comunismo ali controla o cristianismo, os pouquinhos remanescentes cristãos na China, nos cultos no lar, porque eles não podem fazer culto como nós fazemos aqui no santuário. Dentro de casa, no apartamento. Sabe o que estão fazendo com os chineses que cultuam a Cristo lá? Estão fazendo escaneamento facial, reconhecimento facial. Está todo mundo fichado no comunismo. Eles sabem a cara de todo mundo, quem é, onde mora, tudo. Está tudo sob controle. Eles não são ocultos para o comunismo. O comunismo os conhece, filmou, registrou seu rosto. Isso aqui é século XXI, querido. Tem gente lá que para cultuar tem que pedir permissão ao governo. E nós estamos aqui nessa liberdade toda. Em nome do Senhor Jesus, igreja, não tem mais tempo. Não dá mais para ter alguns comportamentos errôneos. Podendo fazer o certo. Vamos procurar fazer o certo. Vamos procurar cumprir o que Deus mandou fazer. Tudo o que Deus mandou fazer. Amém, povo santo? Eu quero clamar junto com você. Vou pedir a equipe de louvor que vem à frente, por favor.